noite. Não sou tecnológica, por um grande desafio, não? Em los anos 80 se intentou em Brasil, mas não foi. Eu tenho uma visão particular e vou falar enquanto falo por que a hora se foi e o que acho que sustenta isso. Esse filme tem os pioneiros do CSA em Brasil. Filme, vou começar. O CSA é uma comunidade que sustenta a agricultura. Uma economia solidária, uma economia associativa, uma economia inclusiva. E também nós queremos nos transformar em co-agricultor. O CSA é uma comunidade que apoia o agricultor para que ele tenha uma tranquilidade de plantar, colher, sabendo que existem pessoas que vão consumir aquela produção, seja ela farta, com abundância ou se houver uma escassez. Faz uma relação com o parente, ele deixa ele em qualquer situação. Esses produtores, eles decidem assim, quanto e como vai plantar. Em alguns momentos, a gente também consegue participar. Depois a gente sempre espera a colheita, quantos meses para buscar a caixa, finalmente. Os depósitos podem ser uma residência, uma empresa ou um estabelecimento comercial. Quando chega no depósito, os próprios membros descarregam a caixa com os alimentos e distribuem entre eles as cotas necessárias. Daí, a organização dos espaços dos depósitos, a separação dos alimentos em cotas, é feita pelas pessoas que participam do CSA. Uma coisa que eu acho muito interessante como é trabalhar com aceitação. Aí, às vezes, você recebe uma surpresa, né? Você recebe, nossa, eu não conheço isso, o que eu faço com isso? Então, trabalhar nesse lugar mesmo, de aceitar o que a natureza fornece, na época, vai atrás de aprender como faz. Então, me agacha com a natureza. Da cor diferente, ter plantio e propriamente no ponto 9. No CSA é que os consumidores tenham essa aproximação com os produtores, porque é uma comunidade da cidade, então a gente passa uma questão As qualidades do plano comum, quando simplesmente uma época do ano você planta muito negócio, os colecionadores vão entender errado, que não tem brócolis, enquanto as pessoas vêm para a gente, isso é muito claro, não acham estranho, de repente eles ficam 2 meses sem isso de brócolis, ou de repente eles ficam 2 meses sem 2 meses
segundo poder da CSA, a gente vai estudar as necessidades históricas. E as pessoas que trabalham com isso, falam sobre isso. E a partir disso, a gente faz uma. Deixa de ser algo importante. Nós podemos criar uma nova forma de relações entre, no caso do CSA, e o produtor, achar um jeito de tratar outro bem para chegar em um justo, criar uma forma das relações com a confiança. Como nós podemos treinar confiança? Tem muito comercial, as vezes, gerar mais dificuldades, né? Também, dificuldades, Nós compramos alguma coisa que às vezes nós não conhecemos de quem veio aquele produto. Nós sabemos de onde vem, como se a gente faz essa possibilidade, essa forte. Nós conhecemos a pessoa do produto. Existe um processo, nós estamos falando de pessoas, de várias pessoas, porque aquele parte do processo faz um pouco de muito mais valor aí. A processo não só a preço, mas só preço, trabalho, pessoas de conflito, aí um plantio na conflito, eu acho que é também todos os alimentos melhores. E pensando também. Não sei se há que traz essa possibilidade de mudança de cultura, mudança de relação, proteção com a terra, porque a gente ouve que a terra dá, cresce que ela dá, diferente. Deu para entender a tradução? Sim, fizemos muito manualmente, assim, foi um trabalho. Sim, é como digo, um filme bem antigo, mas traz uma ideia, não, nós outros já cambiamos muito nossa linguagem, não falamos produtor e outras coisas, mas o essencial está lá, né? É a ideia. E agora vou começar minha apresentação com os princípios do TK e vocês vão ver, são princípios muito simples, que eu pensava, que coragem falar isso para engenheiros agrônomos e agricultores, é muito simples, pero o que eu percebo na vida é que o óbvio é o mais difícil. Não? Quando se trata de lindas teorias que damos acá, pero lo óbvio, as relações, e tem muitíssimo a ver com tudo que o Uli falou hoje, não? De meu desenvolvimento enquanto ser humano e como me relaciono com o outro e com a terra, e como que eu posso cambiar essas relações, e eu acho que aqui não é diferente do Brasil. Agricultor e o agricultor lá é muitíssimo desvalorizado, e há uma frase que se habla, se tu não vai à escola, vai a pegar em la enxada, como se chama? Sim, em la sapa, não?
La caneta é mais leve que a sapa. Isso se ouve desde sempre, não? E uno vai entendendo que em el campo não há cultura, né? A agricultura é o fundamento de toda cultura e isso tem a ver com todos nós, não a Steiner. Então, a missão de associação comunitária CSA Brasil é apoiar a agricultura familiar e difundir CSA, ajudar a difundir a ideia e a prática de CSAs. Não apoia, vou ver lá. Nossa frase mestra é de la cultura del preço a la cultura del aprecio, que em português é muito lindo, porque a é como sem preço e com valor. E muitas vezes me perguntam, não tem preço? Claro que tem, mas não como lá em la economia de mercado. Uma economia, como disse Uli, fraterna, né? Onde os cálculos são pensados de outra forma, uma economia onde o ser humano está em el centro e não é o capital, né? Agora sim. Só que eu preciso lê-la. Sim, eu vou ler acá para vocês. Ai, que improvisar, não? Acá arriba está escrito: todo ser humano tem o potencial de moldear, criar, formar sua vida. Joseph Beuys. Beuys é um artista plástico alemão do século passado que estudou muitíssimo a trimembração do organismo social de Steiner, né? A igualdade na vida jurídica, na vida dos acordos, liberdade na vida cultural, no mundo das ideias, da religião, e fraternidade na vida econômica. Né? O que é bem interessante se refletir, porque fraternidade não significa todos terem a mesma coisa. Né? Vamos falar de necessidades. Beuys estudou muitíssimo Steiner e criou um conceito ampliado de arte. Vocês me entendem? Sim? Que bom. Um conceito ampliado de arte que se chama escultura social. Em la arte antiga, o artista tinha que ter uma ideia e um material. Eu tenho uma ideia, tenho uma argila, hoje eu tenho um pincel e lo hago. Ou seja, eu tenho a ideia e o material está afora de mim. E Beuys fala lá. Eu tenho a ideia e eu sou o material. E agora vou a construir uma obra de arte social. E nós outros tentamos, em Brasil, fazer nossas CSAs como uma escultura social. Não? Vamos ver o que é isso. Como uma obra de arte social. Né? É uma ideia muito bonita, se põem, pesquisem sobre Beuys. E Beuys também foi o fundador do Partido Verde Alemão, um dos fundadores. E lo veía fundar um partido como uma obra de arte. Ou seja, a forma como eu crio sociedades, como eu faço na aula, na classe, tudo pode ser. E lo dijo, todos nós podemos ser artistas. E o ateliê, onde o artista fazia sua obra, agora é entre nós. É acá que se passa a obra de arte, não em el quartito pintando, pero em las relações. Uli falou com outras palavras também bastante sobre isso. Né? E as comunidades que eu não me lembro como eu traduzi em espanhol, comunidades que sustêm a agricultura, né? São uma grande chance de mudança de cultura absolutamente real e concreta, é dia a dia. Eu vou falar para vocês aqui da vida, não tem nada
teórico, a teoria só embasa aquilo que é vida e prática, e é maravilhoso, porque eu posso fazer no micro aquilo que a sociedade precisa, aquilo que nós precisamos cambiar. Não? Nós outros chamamos de uma oficina, entende? Oficina del futuro, da onde eu treino o futuro que já está atrasado, muito atrasado, não? Então, já é um futuro passado. Sim, pode passar. Ah, sim. Pode passar. Agora vou pedir a alguém de vocês que leia para mim, porque eu gostaria que alguém que fala espanhol lesse. Por favor. Cuando un agricultor es capaz de comprobar una verdad y extraer Eu vou continuar aqui com... Não, tudo bem, já sei o que tenho que falar e posso ir falando. Não vai dar para pôr o primeiro princípio? Sim, que caiu na foto de Marcelo, sua família, não? Eu tenho 1h30, né? Vou cuidar. Não, eu sou muito pontual, uma brasileira muito fora do padrão. Uma carioca de Rio, pior ainda que não sou. Bueno. Mira, como disse o Uli, pode ser muito útil, não? Lá tenho acá tudo que preciso também. E vou começar. Tiene como pôr a Thaís aí? Sim, pode fazer perguntas, claro. Tiene que fazer, não? Senão... Sim, pero agora não pode perguntar porque eu não falei quase nada, não?
Pero ele já, talvez já lo sabe tudo, não? Sim, sim. Ah, volveu. Thaís, você está me ouvindo? Sim. Sim, estou, querida, estou te ouvindo. Que bom. CSA, una nueva cultura de relación. Esa es la huerta de Marcelo. Em 2014, nosotros, como havia muita pergunta de pessoas que queriam fazer CSA e nós outros eram pouco, criamos um curso muito bem sucedido de 4 dias e em el começo levávamos Marcelo, o agricultor, para a sala de aula para dar classes e se quedava muito nervioso, não queria. E nós outros pensamos, lógico, por que não dar sua classe em seu campo, não? E é maravilhoso. Em la formação em Brasil, você vai em sua horta e se faz uma roda de conversa e aí é viernes e acá vai estar a CSA e o quadro, vou explicar tudo, não? E acá, então, o maestro, o principal de nosso curso é o agricultor. Não somos nós outros. Nós outros falamos também, mas Marcelo é muito importante para o curso. Pode passar. Essa é sua família, eu acho importante mostrar, mesmo que vocês não conheçam, mas foram os pioneiros, o agricultor e a família que concordou em fazer CSA quando não havia nada, todos diziam que não iria funcionar. Não acá em Brasil, não. Pronto. Marcelo, pode volver? Está acá. Acá é sua esposa, seus filhos. É uma foto um pouco antiga, estão granditos agora. Sim, porque é um filme de 2000, creio que é uma foto de 2014, não? Pero, sim, acá está, não sei, não dá para ver, horta do Marcelo, é como chama sua horta, né? Huerta do Marcelo. Pronto. E agora vou começar com o primeiro princípio, que se vocês procurarem na internet, no princípio de Japão, não está preço, está o preço justo, algo parecido. E nós outros, na época, dizemos, não, nosso mote é a preço, né? Tá? Acá é um caminho de acá até acá. Hoje, falou Uli também, né? Nós outros queremos bom, bonito, barato, não? Quanto bom, bonito, barato. Essa é a cultura, não? Como eu economizo, como eu... Esse princípio lo colocamos em primeiro lugar porque explica a linha mestra do CSA. Eu já tenho aqui alguns entendidos, porque falei antes lá em como se chama? Centro Agroecológico, me podem ajudar também. É muito malo que eu não posso usar minhas manos, que eu não sei falar. Bom, vamos lá. Que é a cultura do apreço? Que caminho é esse? Então, vou dizer em linhas generais como funcionam nossas CSAs. A maioria das CSAs em Brasil tem uma agricultora, um agricultor, um casal e sua família. Não há muitos onde muitos agricultores se juntam, mas há também, não? Então, se junta um organismo agrícola, quem planta e quem come, da seguinte forma: nós nos chamamos coagricultores, não nos chamamos mais consumidores, somos parceiros, parceiros da horta, parceiros dos agricultores. É muito estabelecido em Brasil, somos os coagricultores. Eu, coagricultora, me comprometo por um ano fechado
apoiar financeiramente meu agricultor, agricultora, uma vez por mês, e no começo do mês, e recebo meus alimentos uma vez por semana. Essa é a parte do agricultor, que tem que me fornecer, já lo sabe tudo, não? Tem que me fornecer buenos alimentos, alimentos limpos, né? Depois vou falar da certificação, porque para a CSA não é importante, porque está muito cerca do agricultor, agricultora. Não? Isso é a base, mas depois vou desenvolver. CSA é muito mais do que isso, muito mais do que o apoio financeiro, mas ele é muito importante. Então, compreendem, por um ano, eu tenho compromisso em Missa SA. Todo mês, até dia 5, dia 10, eu contribuo com minha parte financeira, 12 meses por ano, e recebo uma vez por semana meus alimentos. Está claro? Se eu vou viajar, se é férias, se não posso, não é problema do agricultor. Eu posso donar, o agricultor tem que saber que está coberto 12 meses por ano em seu orçamento, em suas necessidades. Está claro? Tá, pode perguntar. Esse... Sim. Sim, meu compromisso é apoiar meu agricultor 12 meses por ano. Se eu não posso pegar, a hora estou acá. Alguém tem que comer meus alimentos de CSA, não? Eu dou para amigos, eu vivo em uma casa compartida com amigos e lo pegam, enfim. Hoje, se vocês me perguntam, em Missa SA, em la maioria do Brasil, uma cota tem 7 alimentos. Em Missa SA, eu anotei aqui, porque são muitos dados, são como um pouco a alimentação do ponto de vista da antroposofia, né? Raízes, frutos, folhas. Então, são 2 hortaliças, 2 raízes e 3 legumes e também algum tempero. Há uma cota 1 e há uma cota 2 que é diferente, são outros para quem quer. Não se pode pegar a cota 1 e a cota 2, certo? Não vêm separados, não é uma caixa, não é uma cesta, não? Como chama? Não é uma cesta. Vocês vão ver depois. E todo o trabalho de se levar a um local, a organizar, tudo isso é dos coagricultores. Assim que a ideia, Uli trouxe muito bonito, não? Que há o agricultor que le gusta ser agricultor e há o agricultor que le gusta trabalhar na terra e ser um produtor, trabalhar com a economia. Pero em Brasil, para o agricultor familiar é muito difícil, tem que plantar, colher, ir à feira, vender, voltar, não vender, fazer as contas, é muito trabalho. Por isso, nós outros somos essa comunidade que apoia que o agricultor fique na terra, né? Thaís, você quer falar alguma coisa? Você está por aí? Eu não estou te vendo. Sim, estou por aqui, Cláudia, tranquilo. Tá tudo bem? Quer Tudo. contribuir? Tá. Para mim tá ótimo. Tá ótimo. Você tá... Tá bom. Mas o que eu falei do apreço, você sente isso? Sim, a CSA Águas de Vira, na qual eu sou a agricultora, mais o meu companheiro Altamir, os coagricultores garantem durante o ciclo a sua parte, a contribuição. E entre outras coisas, né? Não só a contribuição financeira, né? A gente está na parte do preço, mas vai muito além da contribuição financeira na CSA.
Isso eu vou contar agora e vou pedir a sua ajuda. Obrigada, Thais. E se vocês hoje me perguntam, Cláudia, em tu cota viene, eu não sei, cenoura, lechuga, quanto custa cada um? Não lo sei. Não lo tenho a menor ideia, mas lo que custa 500 gramas de cenoura. O que lo sei é que para me agricultor se quedar em la tierra, tenho que colaborar com meu aporte mensal de X. Não sei mais o que custa a unidade de um... Se entende? Sim? Porque o cálculo é por... Quando se empeça uma CSA, muitas vezes se calcula o aporte mensal por el valor econômico, pero depois você vai cambiando por las necessidades do organismo agrícola. Eu não tenho acá, pero tenho impressa uma planilha como se trabalha as necessidades. Amanhã eu posso trazer, quem quiser ver, eu vou atender acá, não? Assim que eu não tenho a menor ideia do que custa mais uma alface, não é? Eu sei o que preciso financiar. E, na verdade, CSA é um financiamento da sociedade civil, não? Eu não preciso de um projeto, o governo, a própria sociedade financia a agricultura e o agricultor. Esse é um outro princípio muito importante, que, como eu disse, parece muito simples, que é a ajuda mútua, não? Acá é um dia do campo e os ninhos estão plantando. Eu procurei a palavra em espanhol, mas é difícil. Couve, e aqui você falou cor verde. Existe cor verde? Sim, algo parecido, não? Os ninhos estão colocando e depois você vai ao berçário, não? Você vai para transplantar. E os padres estão trabalhando em el campo com ervilha torta, estaqueando, se fala colocando estacas, não? Esse princípio da ajuda mútua em um mundo onde a gente está sempre pensando nas vantagens, né? E ele é assim: todos nós temos potenciais e capacidades diferentes. Então, todo mundo pode contribuir numa CSA com aquilo que tem. Um sabe bem as finanças, o outro sabe bem na terra. Eu, por exemplo, sei divulgar CSA. É uma capacidade que nem todo mundo tem. Então, eu vou divulgar a CSA, ou eu ajudo também, não? Quando uno tem dificuldade em sua CSA, me vou e converso, hago reuniões, apoio. O outro tem a capacidade de criar uma festa linda, vou falar. É um princípio onde todos podem colaborar, né? Thais, quer contribuir? Era bom ver a Ajuda Thais. mútua é muito importante. Enquanto eu, a agricultora, estou aqui sentada no sofá participando dessa conversa com vocês, uma coagricultora, a Lara, que cuida da parte financeira, está aqui colhendo, né? Ela saiu da cidade, veio aqui para o campo, está colhendo. Amanhã tem a entrega dos alimentos. Ela está colhendo junto com a Elisa, né, a minha enteada, e ao mesmo tempo o Altamir, que é o meu companheiro, né, está plantando mandioca. Então, a gente consegue, junto com os coagricultores, maximizar as atividades, fazer mais coisas, né? E participar de outras atividades, já que eles vêm, ajudam a plantar, ajudam a colher. Aqui na CSA Águas de Vira, por falta de mão de obra, a gente organiza, muito por parte dos coagricultores, mutirões quinzenais, onde eles vêm aqui e plantam, ou, enfim, a gente organiza mutirões aqui no sítio. Deu para entender?
Lo dijo que pode estar acá hablando porque tem coagricultores trabalhando em la horta agora. Senão não poderia estar aqui conosco, não? E seu esposo, e a hija de seu esposo. Então, assim que a comunidade é um apoio e ajuda muito mesmo, não, Thaís? Que bom que você pode estar aqui, eu estou bem feliz. Isso é um apoio bem grande para mim. Então, existem muitas, por exemplo, quando houve, em 2014, houve uma geada muito grande, Marcelo perdeu toda a sua plantação. Precisou de muita ajuda, e quando houve uma seca, havia um coagricultor que entendia desses temas de irrigações, não? Falou, Marcelo, não faça um poço, porque queria fazer um poço, né? E poço não é ecológico, tudo vai um coagricultor falou, não, faz gotejamento, enfim. É uma comunidade que se apoia, e é bem interessante, porque apoiar não significa que eu preciso estar lá o tempo inteiro para o outro, né? Mas eu posso contribuir quando eu posso e quando há uma necessidade. Sim, há dois caminhos. Ou um agricultor quer começar na CSA e vai a buscar, por exemplo, se hace feira, tem clientes e pode começar a falar com seus clientes e explicar. Ou o que é a maioria, que somos nós, pessoas que queremos nos alimentar bem, que vamos a procurar agricultoras e agricultores e propor essa parceria, não? Quando não é nada, hoje em Brasil há mais de 200 CSAs, assim que já se podem procurar, já se ouvem, né? E para começar, por exemplo, acá não há, creio eu, tem que fazer charla, falar. Nós outros em Brasil falamos um ano antes de começar, não, Herman? Principalmente Herman, que vocês viram o filme, que foi meu companheiro há muito tempo e que impulsionou muito no começo. E agora eu te contei, porque como poderia ser a parceria internacional mais direta, e Herman faz um projeto muito interessante de café em México para a Alemanha, porque os alemães consomem mais café do que chocolate, com um barco a vela, que não emite CO2. É muito interessante, podem procurar, se chama TK. O projeto pegou o nome da CSA, ou seja, é uma economia, uma tentativa de economia associativa, solidária, internacional, de agricultores de café em México e consumidores, coagricultores em Alemanha. É muito interessante, são tentativas, né, de se fazer algo diferente. Então, essas são as... Pero tiene que tornar a ideia conhecida. Acá em Rosário, há um café que é aberto, interessante, que as pessoas comem orgânico, fazem uma charla, vai acá, pegam pessoas que já têm aqui já tinha muitas pessoas, né, que têm ganas. E não tenha medo de começar chico, pequeno. É assim, você começa às vezes com 5 e vai crescendo, e é claro que em el começo, se começa chico, não tem o aporte necessário, pero pode ter vendas. Em São Carlos, há uma agricultora que havia deixado a terra, estava em construção civil, e muitas pessoas queriam que ela voltasse ao campo. E lo financiaram 3 meses, sem receber nada, para que volvesse ao campo. Está muito bem. Outra coisa que Uli falou muito, né, e que Boyce fala, nosso capital é a criatividade. Quem acha que nosso capital é dinheiro está muito enganado, porque se eu não tenho criatividade para pensar o mundo que eu quero criar,
eu não vou criar com dinheiro. Eu tenho uma experiência viva e prática disso na minha ONG, que é maravilhosa e que está sempre lutando com a questão financeira, mas a gente faz coisas maravilhosas. E eu fui a trabalhar em uma ONG que tinha muito dinheiro e não faziam nada. Eu não estou dizendo que é sempre assim, mas havia dinheiro, 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 dinheiro e nada se passava. E eu pensava, bueno, dinheiro é uma parte do problema, mas não é da solução, desculpa, mas não é a solução. Se eu não sou capaz de pensar o que quero para uma vida diferente, não o vou fazer. Por isso, Beuys fala capital, tiene uma obra de arte, capital igual criatividade, não? Esse é o nosso capital. Uli falou muitas vezes hoje, vocês, eu vou falar biodinâmica BD, vocês ficam bravos? BD, pode ser BD? No Brasil a gente abrevia BD. Ele falou, um organismo agrícola biodinâmico tem muita vida, muita criatividade ali, né? Muitas ideias que podem acontecer. Pode. Diversificação de cultivos, parece lógico, mas não é. Pelo menos para nós co-agricultores, nós outros em Brasil nos alimentamos muito mal, não creio que acá seja diferente, não? Se come pouquíssima variedade, lechuga, cenoura, batata, e em la CSA se empeça uno a se educar, porque viene algo que não conhecem, depois, não lo quero, não, isso não lo quero, pero há muitos nutricionistas em nossa CSA em Brasil, isso é muito bueno também. Se tienes uma nutricionista para achá-la, que fala da importância de bons alimentos, não? De diversificar, de que se eu como lo mesmo, eu penso lo mesmo, não? Que a comida tem um efeito em minha persona integral. Eu não quero ser uma monocultura, eu não quero. Eu quero... Quero poder pensar diverso, fazer diverso, ser criativo. Assim que eu trouxe para vocês um co-agricultor de MICSA, desde 2013, faz uma pesquisa de como se diversificou os alimentos. Por quê? Porque os co também podem falar com o agricultor. Não? Há plantas tradicionais em Brasil que os agricultores acham que são mato, mas são muito mais nutritivas do que uma lechuga. Marcelo, coloca na cota. Não, é mato, não quero. E Marcelo foi aprendendo também a usar essas plantas, né? Agora só um minutinho. Isso, planta espontânea, exatamente. Eu vou pegar para você, agora eu vou pegar aqui vou ler o que viva o celular, não? Não, peraí. Peraí. Mira, isso me disse meu amigo que segue desde 2013. Eu tenho feito levantamento ano após ano. O primeiro que fiz em 2013, depois que eu estava em La CSA, há pouco mais de um ano, apontou para uma variedade de cerca de 20 tipos de cultivares. Em fechamento, cerramento, em 2021, em dezembro passado, foram 60 variedades ao longo do ano. Houve anos em que chegou a 70 variedades, mas já faz 4 anos que a média fica em torno de 65. De 20 para 65 é um grande câmbio, né? Por isso, nós outros dizemos que CSA é como uma escola, aonde nós outros vamos nos educando a entender que quem faz o cardápio é a terra, não sou eu.
O cardápio é feito por la terra e em uma cota de CSA, por exemplo, há meses que viene um mês inhame. Vocês compreendem inhame? Não. Mandioca. Sim, um mês. Viene mandioca. Sim. Então, há chips de mandioca, purê de mandioca, sopa de mandioca. É assim com a terra, não? Nós outros temos que entender. É um princípio muito importante. Thaís, fala um pouquinho. Como é aí com a diversidade, com a CSA? Na CSA, diferente de outras formas, o coagricultor ele entende que os cultivos são sazonais. Entende que, por exemplo, não vai ter alface no verão. O verão aqui no Brasil, na minha região, ele é muito quente e chuvoso. E são climas muito ruins para produzir aquelas hortaliças que estamos mais acostumados, alface, cenoura, beterraba. Nesse período, ele entende que vai estar na cesta mandioca, vai estar na cesta banana, mas provavelmente vai ter de folhosas as plantas alimentícias não convencionais. Diferente quando o agricultor... Devagar. Um pouquinho mais devagar. Quando o agricultor depende, por exemplo, de entregar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que aqui no Brasil se chama PENAE, o agricultor, para o PENAE, tem um contrato de 1 ano. E aí precisa entregar, por exemplo, alface o ano inteiro. Ou se o contrato é de beterraba, precisa entregar beterraba o ano inteiro. Quando o agricultor entrega para um restaurante aqui no Brasil, é muito difícil um restaurante seguir sazonalidade. O restaurante quer que o agricultor entregue brócolis o ano inteiro. E se aquele agricultor, por algum motivo, não consegue entregar o brócolis por causa das condições climáticas, aquele restaurante para de comprar daquele agricultor e vai importar aquele brócolis. Enfim, e na CSA, os coagricultores vão pensando alternativas junto com o agricultor. E o que é muito importante, e vamos aprendendo juntos. O que dá para produzir, o que não dá, e aceitar aquilo que a terra está oferecendo naquele momento. Obrigada, Thaís. Obrigada. Essa cá, todas as fotos são, nada é fake, não? Não tem. É uma cota de Manaus, em el norte. Acá é coco, não? Há muitas coisas regionais em essa cota. Há um CSA agora em Manaus também, ou 2, já não sei. São juntos, né? O próximo princípio, Thaís também já falou, aceitar os alimentos de la temporada. Como ela disse, no Brasil se gosta muito de comer alface e lechuga no verão, mas não cresce, não? Eu vivi muito tempo em Alemanha, vivi 12 anos em Alemanha. E mi CSA, eu conheci CSA em Alemanha. Mi CSA em Alemanha, e no inverno tinha repolho e batata e repolho. No Brasil há muito, acá há muito também. Não? Nós outros reclamamos muito. Tinha só repolho, batata, repolho. Então, muito importante. Os agricultores, creio, já sabem, né, que há uma temporada, que há ciclos, mas nós outros coagricultores temos que ser educados. E é um trabalho da CSA também, porque se pode dar receitas, se pode ensinar a entender. Por exemplo, há um alimento que se chama inhame, é uma raiz. Em la época dessa raiz é quando há dengue em Brasil, é um mosquitito, pero esse alimento tem uma substância que em contato com o sangue produz uma substância, um cheiro que afasta o mosquito. E todos os alimentos têm essa sabedoria, nós outros é que não sabemos mais, não? Pode passar porque... Relações e amizade. Parece assim um pouco
simples, né? Um princípio que fala. Eu refleti muitíssimo sobre esse princípio e me quedei a pensar o que é a amistade, não? O que é ser amigo? Não necessariamente é uma coisa que eu tenho que estar sempre junto, ou pero ter um coração para o outro, né? Por exemplo, na pandemia, que as pessoas não podiam ir buscar su CSA, quem poderia levar, quem não podia pagar, né? Colaborar, quem pode financiar, e se criam, acá é um encontro em Brasília de agricultores se reunindo, fazendo uma festa. Em MICSA, uma vez, fizemos um jantar de Natal, Navidade, onde a comida só podia ser com a cota de CSA, se entende? O que se cozinhava, e assim os vão se conhecendo, criando uma relação de apoio. É muito importante entre si e também entre agricultor, enfim. E, Thaís, aí, no seu assentamento, foi feito como é as relações? Não, conta você. Aqui no assentamento somos 3 CSAs diferentes, né? São 3 famílias de agricultores. E recentemente fizemos uma confraternização juntos, né? Todos os 3 agricultores, todos os co-agricultores das 3 CSAs, fizemos uma festa junina, levamos alimentos feitos levamos comidas feitas com os alimentos produzidos aqui na região, aqui dentro do assentamento, e vamos criando laços entre os agricultores, entre os co-agricultores, e não existe competição, competição entre as CSAs. A gente vai arrumando, a ideia é que a gente consiga organizar a produção dentro desse conjunto de agricultores. E é muito legal, porque a São José é uma cidade industrial e pouco se fala em agricultura pelo poder público aqui da cidade. E foi através da CSA que a gente começou a falar de agricultura aqui no município, e através da agricultura, dos sistemas agroflorestais, que muita gente que não tinha se adaptado a essa cidade e não tinha amigos nessa cidade, muitos co-agricultores, encontraram o seu círculo de amizade dentro da CSA, dentro dessa cidade que é considerada industrial, encontraram na agricultura esse relacionamento com o campo, com o meio ambiente, com o reflorestamento e a partilha dos alimentos. Obrigada, Thaís. Disso, não sei, acá em Brasil é muito tradicional a festa junina de junho, não? E os 3 grupos de CSA organizaram uma festa lindíssima, com música, enfim, se criam relações muito importantes. Isso é amizade, não? Amizade não é só aquele amigo que eu tenho há 30 anos, que às vezes nem é amigo, não? Porque eu agora conheço uma pessoa que perdeu toda a sua plata, toda, de sua vida, milhões, porque deu a um amigo de 30 anos para investir, não? Então, por isso, o próximo, creio que é o último. Não, espera, eu já falei 5, não? Esse é o 6º. Sim, não, vou deixar para amanhã. Eu vou passar agora os 5 que faltam para que vocês saibam do que vamos falar amanhã. Vou voltar. Distribuição independente, vou contar. A distribuição é organizada por nós outros. Gestão compartilhada. A gestão é feita por os coagricultores.
aprendizagem mútua, como podemos aprender juntos, cultive e consumo local, manter a escala apropriada, campo-cidade, né? Estabilidade. É o princípio que eu mais amo. Eu acho incrível ter um princípio que se chama estabilidade. Esses 5 nós vamos ver amanhã. Amanhã, Thaís, você vai estar com a gente de novo, né? Se Deus quiser. Sim, sim, vamos estar todos juntas amanhã. Que bom, Thaís. Olha, muito obrigada. É uma alegria. Eu fico muito emocionada porque a Thaís é uma agricultora muito importante para mim. Eu gosto muito dela, ela me ensina muito e eu aprendo muito com ela. Hã? Um aplauso para a Thaís. Thaís, você quer, eu nem falei, você quer dar um tchauzinho, uma palavra final? Amanhã a gente continua. Amanhã a gente continua. Amanhã, se quiserem, amanhã, se alguém quiser saber dos bastidores, tiverem alguma dúvida de como começou essa Água Juvira, enfim, amanhã a gente conversa. Isso. Teve uma pergunta aqui, né? Como se começa uma CSA? Amanhã você pode contar na prática como começou a sua CSA, né, Thaís? Como começou há 5 anos a CSA. Uma coisa, Thaís e Altamir são 100% CSA, não é, Thaís? Sim, sim, Cláudia, somos. Não hace venda, não vão à feira, solo tiene CSA. Não é sempre assim, sim? Minha agricultora é 60% CSA, 40% lo hace outras coisas porque quer, não porque não poderia ser 100% CSA. É uma decisão do agricultor. Thaís, eu tenho que dizer também que as palmas são muito merecidas, porque amanhã allá onde é su CSA, é dia de colheita e entrega para os coagricultores, e ela vai estar cá conosco. Então, Thaís, quem vai colher para você aí as plantas? Que bom, gratidão que você vai poder estar aqui, viu? Tchau. Graças. Hoje tem uns coagricultores colhendo, amanhã termina, né, o que não colheu hoje, e aí seguem para entrega. Amanhã, né? Amanhã é entrega, né? Então, até Amanhã amanhã, Thaís. Obrigada. Até amanhã, beijão. Beijão. Aqui tem meu contato, mas eu vou pôr isso depois, né? E essa apresentação eu passo para vocês, o filme, se vocês quiserem, tá no YouTube com a tradução. E eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo para pergunta, mas também, se não tem, a gente pode acabar um pouco antes, porque está todo mundo cansado, não? Porque viajaram e deu para compreender um pouco assim a ideia e eu quero trazer Thaís cá à Argentina, Jo, essa agricultora. Que horas são? Sim. Podemos encerrar se não há nenhuma pergunta. Eu declaro. Sim? Jo, 5 anos. Sim, sim. Há 5 anos que começou o CSA. Su companheiro fez o curso com nós outros e começou, e agora, esse ano, eu me dediquei muitíssimo ao assentamento. Eu organizei cursos, charlas, e assim que sempre tinha que ir renovando. Vi viajar, eu queria viajar 6 meses, mas ainda não há um local. É o CSA mais antigo do assentamento. Os outros têm 2 anos e começaram na pandemia. Por quê? Porque na pandemia começaram a entregar canastras. Eles faziam na confusão, entregavam tudo errado, tudo, até que entenderam o que é a CSA e começaram a estar indo muito bem.
Da onde? De CSA? Bueno, Steiner falou disso há muito tempo, mas é muito interessante, porque CSA nasce em Japão e em Europa. Na Europa, claramente com a origem na antroposofia. Há livro para quem, eu tenho em alemão, pero quem habla inglês se chama Farm of Tomorrow, Fazendas do Amanhã, onde se fala de CSA. Farm, eu não sei, eu só sei falar alemão. Farm of Tomorrow. Aqui é Hof der Zukunft, né? A película eu não conheço. Acá é histórico, há várias coisas pero é interessante porque começou em Europa e no Japão sem que um não sabia do outro. Depois foram descobrir, depois conta. Isso. Também, pero não só. Hermann, que foi meu companheiro, fez uma pesquisa, foi a Japão. Havia grupo na universidade em los anos 60, da onde maestro, professor queria cambiar a vida em el campo, social, econômica, começou a estudar e havia grupo de madres que queriam que seus filhos se alimentassem bem, pero estudaram marxismo, estudaram Steiner, estudaram uns teóricos japoneses que eu não sei falar o nome. O interessante é que começa em Japão, Europa, e não o nome CSA vem dos Estados Unidos, porque os pioneiros em Europa depois vão para os Estados Unidos e fazem experimentos com uma fazenda de maçã em sistema de CSA, e uma pessoa em uma palestra disse: isso se faz em Japão. E assim começam, né? É uma história nada linear, muito bonita a história de CSA. E há dois focos, não? Há duas direções. A direção social, ou seja, eu quero transformar as relações econômicas, sociais em el campo, e a relação nutricional. Eu quero comer bem e quero saber de onde vêm meus alimentos. São duas vertentes, né? Eu quero as madres em Japão queriam saber com que iriam alimentar seus filhos e pediram aos agricultores que fornecessem o excedente da produção, né? Fornece para nós outros. Então, eu estou pesquisando também, estou procurando entender a história de Pero Hermann. Esteve em Japão e eu conversei muitíssimo com ele e me disse, também sabiam antroposofia, pero não só. Não? Eu contei a Antônio que em nosso curso hablamos mais de escultura social, de boys, e ao final jovem me disse, é muito lindo o que fala, pero eu estou marxista, não me... Bom, tanto faz se você chega lá e é Marx, ou não me interessa para nada título, não? Se vamos a trabalhar juntos e vamos fazer um bem para o planeta, que seja. Pero Hermann me disse que em el CSA de Japão se estudou o marxismo e aí se encontram na ponte que pode dizer ao jovem, também há algo, não? Pero em Europa viene de antroposofia, o primeiro protótipo de CSA Burgberghof, em Hamburgo. Pero nossa CSA foi inspirada por uma CSA linda em Alemanha, que se chama Hofpente. Você conhece o Pente, com Tobias Hackemaia e a Júlia? São os agricultores. Hofpente é também um organismo agrícola. A fazenda está há 500 anos na mão da família, pero agora há alguns anos que praticam agricultura biodinâmica. Também só CSA tem
não sei, 200, 300 coagricultores, e só tiene, e é maravilhoso, porque, bom, não, conto amanhã, né, senão não vou dar spoiler, não posso dar spoiler. Sí, sí, sí. Antes que nada, Claudio, muchas gracias por tu presentación. La pregunta mía es una cuestión para entender un poco las formas. Entendí que los productores, coagricultores, ayudan a cubrir las necesidades del productor. Sí, de todo el organismo, ¿no? De todo el organismo. ¿Eso incluye necesidades de infraestructura Claro, o de maquinaria? Claro, sí. ¿Y los productores son los que buscan al agricultor, ustedes mismos, o es el agricultor que busca a los dos. A los consumidores? A los dos, como ele perguntou. Há CSAs que começaram por agricultores e há CSAs que começaram por exemplo, em São Paulo, onde vivo, há a primeira CSA da periferia. Periferia, um bairro menos privilegiado economicamente, não? E ele que começou, fez nosso curso e começou a encontrar pessoas e pena que eu não posso, é muito lindo, eu tenho uma foto, sua propriedade é no meio da periferia de São Paulo, feio, 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 e você chega em uma horta maravilhosa e tem um portão de madeira. E já escreveu, aqui se tem... É muito bonito, muito simples, não? Ele começou. Mi CSA fomos nós outros que começamos, os coagricultores que fomos a buscar um agricultor. A los dois. Pero é muito mais um movimento dos não? Sí, sí. Sí, dos preguntas. Pero primero, gracias por tu pasión. Obrigada, porque eu estava muito nervosa e pensei, meu Deus, que vou eu falar para tanta gente sábia? Vamos a tener que cortar la luz porque vas a seguir hablando. Pode cortar. No, hay animales dentro de la fazenda, dentro de las granjas, y al ser agricultores con un pedazo de tierra a lo mejor chico, ¿cómo hacen con los barbechos? Dejar descansar la tierra y las rotaciones. Sí. Isso amanhã te responde Thaís, pero, claro, aí, sim, é uma questão, não? Porque, por exemplo, meu agricultor não deixava descansar a terra, né? Pero, nesse diálogo, se pode cambiar muita coisa, não? Porque pode falar, olha, é importante, há hortas, há organismos que têm animais, sim, também. Sim, muitíssimo, sim, muitíssimo. O que eu esqueci de contar é que eu conheci a CSA em Alemanha, em la escola Waldorf, que iam meus filhos, não? Eu tenho 2 filhos grandes já, e através de um projeto com vaca, adote uma vaca. Eu financiava a vaquinha como sistema de CSA e recebia toda semana leite, queijo. Se pode fazer assim também. Vocês financiam a vaquinha e recebem. Entende? De uma fazenda biodinâmica perto de... A criatividade é enorme, se pode apoiar a tudo. Em Brasília, há a comunidade que sustenta a cerveja artesanal, a comunidade que sustenta a cosmetologia. Sim. É um princípio, não? Também econômico que reverte completamente a lógica do mercado. É muito lindo, eu sou muito apaixonada. Bien. Hay dos preguntas más. ¿Quién? Para un segundito. Decirle a todos, antes de seguir con las preguntas, que mañana va a continuar. O sea, dejemos que decante. Pero yo tengo tiempo para 2 preguntas. Sí. Hay 2 preguntas más.
dos preguntas más. No, y decirle que ahora vamos al break y después puntuales, 5 y 5, arrancan los talleres. Así que están ustedes a administrarse las preguntas y el tiempo. ¿Cómo se construye el aporte que hace el coagricultor? Sim, como eu falei, quando se inicia muitas vezes os agricultores e agricultoras em Brasil, porque trabalham muito, não tem nada escrito o que gastam. Mi CSA foi muito ordenada por los coagricultores. Há especial que faz nossas finanças, né? Então, em el começo, se calcula por el preço de lechuga, e aos poucos, com nosso agricultor, uma pessoa ia atrás. Marcelo, o que você gastou? O que você comprou? Tem que ter, e aí pode passar a olhar as necessidades, não? O que tem necessidade. Pero em começo, amanhã trago 2 planilhas. Há uma planilha de preço e uma planilha que calcula mais a necessidade do organismo, que tudo nós outros compartimos, né? O que queremos é que o impulso viva. E mais uma só, só uma. Tem 2, mas amanhã eu prometo que tem 3. O que eu faço? Socorro! Quem era primeiro? Quem era primeiro? Sim, muitas vezes, quando se empieza na CSA, agricultora já lo vende, já tem, e aos poucos vai cambiando, não? Pero eu lo dije antes que havia uma agricultora que os queriam que volvesse ao campo, porque tinha ido para a construção civil, porque não conseguia viver do campo. E lá financiaram 3 meses sem receber verduras, alimento. É uma possibilidade também, não? Tudo depende da conversa com os coagricultores e o grupo que decide. Não, há 4, 5 que... Sim, amanhã podemos continuar e eu sei mais ou menos quem tem perguntas e podemos. Graças. Nosotros tuvimos un CSA en el Bolsón 2009-2015 y la experiencia me parece que lo que presta es muy interesante para la movilidad social, porque uno no necesariamente tiene que ser dueño de su tierra, ¿no? Eso es el punto. Es que con que haya una tierra disponible, personas que financian y sobre todo el talento del agricultor, la comunidad habilita que esa persona puede brindar su servicio a la comunidad, que es alimentar a esa comunidad. Pero fundamental en esto de quién hace la primera inversión, en realidad debería ser toda la sociedad, y lo que brinda este modelo es que flexibiliza todo, ¿no? Así que es una oportunidad, o sea, es un futuro para la agricultura que realmente moviliza todo. Sí. Eu la conheci em Brasil e me disse que tu havia começado na CSA, não? Acá colega. Muito bem. Graças, até amanhã.